quais são os principais passos para eu conseguir, então, uma mudança efetiva? É claro, gente, que cada comportamento é um comportamento, é claro que cada criança reage de um jeito, mas existem coisas básicas que todos vocês podem usar com as suas crianças, são coisas que eu uso todos os dias realmente e que pode ajudar vocês. Então eu vou aqui destrinchar para vocês alguns pilares de cuidado informado ao trauma e de a ABA contemporânea, mais relacionado ao Today's ABA, que é a parte do Greg Hanley, que ele fala sobre os pilares também dos valores de ABA hoje em dia. Começando pela questão do cuidado informado ao trauma, eu acho muito interessante como eles colocam os pilares, né, de quando a gente vai lidar com as crianças ou quando a gente vai lidar com pessoas, assumindo que já ocorreu um trauma ou que pode ocorrer um trauma, tá? Porque isso previne retraumatização e outros efeitos colaterais quando a gente pensa em uma intervenção. E quando eu falo intervenção, não tô falando aqui da psicóloga, né? Não tô falando aqui da aplicadora, eu tô falando intervenção, qualquer coisa que a gente queira fazer para mudar o comportamento da criança. Uma das coisas que a gente precisa levar em consideração é justamente a questão da segurança. Se não tiver segurança, não só física como emocional, é muito difícil você tentar fazer qualquer coisa que vá ser efetiva realmente, porque aquela criança, ela vai muito mais ver aquele ambiente ou a sua presença como uma situação para foge daqui, se ela não se sentir segura naquilo. Então, proporcionar um ambiente seguro, tanto emocionalmente quanto fisicamente, é importante. Um outro aspecto seria a questão da escolha. Então, dê escolha para a criança. Olha, você não pode pular aqui, você não pode escalar ali, você pode pular ali, você pode pular comigo, você pode dançar uma música, você pode escalar lá no parquinho. Vamos lá no parquinho? Enfim, você dá escolhas para a criança. Né? Não só isso em termos de alternativa, mas também escolhas conscientes. Como você quer que eu falo com você quando você esquecer e começar a pular? Isso, lógico, baseado na idade da criança, certo? Então você vai regular o tipo de escolha a depender da idade da criança. Ah, Lígia, mas pode escolher tudo? Não pode escolher tudo, porque senão também a própria segurança da criança fica em prejuízo. Mas a gente sempre pode tentar escolhas que caibam ali naquele contexto de uma forma adequada. Então, como por exemplo, pular, a gente oferecer um trampolim, ou por exemplo, a criança tá mordendo o dedo, tá mordendo o braço, e a gente oferecer um tube, né, que seria um pedaço de borracha, ou tem várias formas aí para estimular, e a criança morder aquilo ao invés de se morder. Enfim, nesse momento eu tô falando de simplesmente mudar comportamentos sem que eu tenha que investir em aprendizagem de habilidades muito complexas, tá? Então, quando a gente oferece escolhas, a gente pode oferecer desde essas escolhas muito simples até a própria escolha de como você quer monitorar o seu próprio comportamento. Então, quando a criança mesma quer mudar o comportamento dela e ela tem aquilo como objetivo, então ela já teve a escolha do objetivo, ela se sente segura para falar sobre essa escolha e ela mesma vai gerenciar aquilo. O que leva a gente a um outro ponto do cuidado informado ao trauma, que seria a parte do empoderamento. Então, quando a criança tem poder, tem controle sobre o ambiente dela, isso ajuda muito com que ela se sinta à vontade, mas ao mesmo tempo com que ela se conecte de forma que ela possa investir em alguma mudança de comportamento. Bom, e uma coisa que não pode faltar de forma alguma é a questão da confiança. Porque como você vai se sentir seguro, como você vai se sentir empoderado se você não confia ali na sua mãe, no seu pai, na professora, na terapeuta, na fonoaudióloga, no fisioterapeuta, enfim. Então, quando a gente junta esses 4 pontos, né, segurança, escolha, empoderamento e confiança, a gente consegue unir tudo isso em colaboração. E é só aí que a gente vai esperar colaboração da criança. Então, quando a gente tá ali
provavelmente ameaçando, às vezes até sendo mais duro fisicamente na nossa maneira de abordar a criança, né? Infelizmente, vamos falar a realidade, a gente vê isso muito frequentemente, pessoas ali segurando a criança, chacoalhando a criança, espero que não num contexto profissional, mas infelizmente isso acontece em muitas casas, a gente vê também os pais passando por isso. Então, quando a gente então, quando a gente lança a mão desse tipo de intervenção sem pensar, né, a gente está muito mais ali ligado ao nosso descontrole, à nossa própria desregulação, do que buscando uma maneira efetiva de atingir colaboração. Ah, Lígia, então se eu fizer tudo isso, minha criança de 1 ano de idade vai colaborar? Provavelmente vai colaborar sim muito mais do que a gente imagina. Não quer dizer que você não vai ter que ir lá, que você não vai ter que ajudar, que você não vai ter que estar perto. Então, fica aqui a dica: ficar dando instrução à distância, e seja lá o que for, nunca vai ser efetivo. Como vai até lá, usa esses componentes e desenvolve uma base para colaboração. Mesmo que a sua criança seja muito jovem. Se isso for se repetindo, muito provavelmente você vai ver muito mais melhora no comportamento dela do que mais desafio, não seguir o que você está falando, tentar inclusive nem ouvir aquilo que você está falando. Agora eu quero dar algumas dicas para vocês de como vocês podem pensar em alguns passos antes de intervir. Primeiro de tudo, o que é mais importante para o funcionamento da sua família e da sua criança naquele momento. Não vai dar para a gente eleger todos os comportamentos que vocês gostariam de mudar como objetivo de uma vez só. Então pense o que é prioridade. Quando eu falo de prioridade, o que tem mais impacto na sua qualidade de vida, né, com a sua família, e mais impacto na qualidade de vida da sua criança. Esse é o momento, o comportamento que você precisa escolher primeiro para poder mudar. Depois que você escolhe o comportamento-alvo, você precisa pensar assim: o que a minha criança já consegue emitir daquilo que eu gostaria que o comportamento dela fosse? E nesse gostaria, tá? Eu tô dizendo aqui, não é uma coisa que a gente arbitrariamente vai determinar que a criança tem que fazer daquela forma. Não tô querendo dizer que a gente vai decidir que a criança tem que fazer balé e não tocar piano. Não é isso. Quando eu digo mudar do jeito que a gente gostaria, é no sentido de como nós podemos funcionar juntos de forma a ter uma interação de maior qualidade, ou seja, com mais harmonia, né? A harmonia não quer dizer falta de conflito ou de desafio, mas de uma forma que não seja perigosa, exaustiva e até que se repita muito na vida da criança e na vida da família, exigindo até que a família deixe de fazer outras coisas. Muitas vezes a gente vê que a rotina fica prejudicada. Então, vamos supor, eu chego nas casas e a gente vê que a mãe tá tentando cozinhar para janta, mas não é possível terminar a janta, porque senão a criança corre o risco ali de cair, de bater a cabeça ou de quebrar alguma coisa, enfim. Então, quando a gente fala de harmonia, é que as pessoas da família possam, com segurança, darem conta das suas tarefas do dia a dia, tá? Não quer dizer que a gente espera que dá para fazer tudo como se a gente não tivesse uma criança, mas que a gente não tenha que constantemente estar ao lado da criança. Nesse sentido, a gente está pensando já na autonomia da criança, a gente já está pensando na independência, porque imagina essa criança que vai se tornar um pré-adolescente, um adolescente, um adulto que vai ficar maior que você, né? Eu tenho já clientes que eu comecei aqui há muitos anos atrás e eles estão, sem brincadeira, assim, muito maior do que eu. Então, se a gente não investir nesse tipo de modificação de comportamento no sentido de criar uma base para que exista qualidade de interação e de vida ali da família, isso vai ficar muito mais complexo. A gente nunca pode esquecer que as crianças autistas viram adultos autistas. Né? Então a gente precisa realmente investir nesses comportamentos que podem trazer maior qualidade de vida para a interação da família.